O vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais específico, que são iogurtes. É um alimento hoje que entra na rotina de quase todo mundo. Ele vira recomendação de profissionais de saúde. Quando a gente vai ao supermercado tem aquele mundo de opções para a gente escolher de iogurtes. Mas e aí, são todos iguais? Então o objetivo de hoje basicamente é dar ferramentas para você fazer essa escolha. Na realidade é muito simples, vamos ficar atento a elas. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que olhar no iogurte, que a gente encara ele como fonte de proteína da nossa alimentação, é ver se ele realmente é fonte de proteína. Então olha para ele, um potinho tem ali, varia entre 130, 140, 180 gramas, mas nessa quantidade a gente tem que consumir para realmente ser fonte de proteína, mais de 5 gramas de proteína, 6 gramas, são valores bons realmente do iogurte com relação à proteína. Então a segunda coisa para a gente olhar, o segundo item para olhar depois de proteína são os carboidratos. A regra que você pode adotar é os valores de carboidratos não podem ser acima do dobro de proteína. Vamos lá, ele tem 7 de proteína, então é legal que ele não tenha mais de 14 de carboidrato de jeito nenhum. Então são duas coisas importantes no iogurte. Eu separei aqui 3 rótulos de iogurtes muito consumidos durante o dia para a gente dar uma analisada, que são boas opções que a gente tem. Bom, o primeiro valor é do Iorgos, que é um iogurte muito conhecido hoje, e ele tem 12 gramas de carboidrato, 14 de proteína e 0 de gordura, mas ele tem 14 de proteína, olha o tanto de proteína que ele tem. E esse aqui ele tem até menos carboidrato do que proteína. Então esse é um iogurte realmente muito legal. Esse iogurte da Itambé, ele também é um iogurte legal, ele tem 10 gramas de carboidrato e 8 gramas de proteína. Apesar de ter 6 gramas de gordura, mas é um iogurte bastante legal também. E tem o Danio também, que ele tem 13 gramas de carboidrato, 10 gramas de proteína e 2,8 de gordura. Então com essas duas regras, você respeitando essas duas regras, você já está fazendo uma escolha bastante legal do seu iogurte. Mas se ainda lembrar de mais essas duas, melhor ainda. Quais são as duas? Primeiro, se ele tem menos conservantes, estabilizantes, espessantes, quanto menos produtos químicos tiver, melhor. Nesses exemplos, o Iorgos praticamente não tem nenhum, segundo o fabricante, nem esse exemplo que a gente deu do Itambé. Ele também não tem. O Danio já tem alguns espessantes, porque para ele ficar mais durinho, às vezes eles colocam algumas gomas, alguns espessantes para o iogurte ficar numa consistência mais agradável. E essa é uma coisa que acontece muito nos gregos, que às vezes eles não têm essa consistência natural para ficar mais cremoso e tudo, mas os fabricantes acrescentam esses espessantes, essas gomas, para deixar ele numa consistência mais adequada para o consumidor. Então tem muito, às vezes, conservante nesses iogurtes, tem que tomar cuidado com eles. E a segunda, outra regra também importante, é a questão de gordura. Vocês devem estar perguntando aqui na tabela, olha, vamos voltar lá. O Iorgos ele tem 0, o Itambé ele tem 6 e o Danio tem 2,8. São quantidades bastante diferentes, um tem relativamente muito, outro praticamente não tem e o outro tem uma quantidade mediana. E aí, eu não vou escolher então o Itambé por causa dessa quantidade de gordura? Não, vamos lá, vamos analisar a nossa refeição. Então você vai tomar esse iogurte com uma fruta. Uma maçã ou uma banana, por exemplo, elas não têm valor significativo de gordura. Então você pode escolher esse Itambé, porque é importante que toda alimentação ela tenha um pouquinho de gordura. E os iogurtes que têm menos gordura, você pode usar eles com outros alimentos que tenham mais gordura. Então eles encaixam bem também, por exemplo, o Iorgos ou o Danio, eles vão encaixar relativamente bem com castanhas, que são alimentos que têm mais gordura, por exemplo. Claro que tem outros itens importantes a olhar no iogurte, a quantidade de sódio é uma dessas coisas, mas basicamente, observando esses 4 itens que a gente falou nesse vídeo, você vai estar fazendo uma boa escolha do seu iogurte. À primeira vista, parece que são todos iguais na hora que a gente olha aquela prateleira, mas definitivamente eles não são.